Verificando aqui a conexão. Oi, gente. Boa tarde. Chegando aqui para mais uma live sessions do projeto In-House. Bem-vindos, Moniquinha querida. Olha aqui, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje é dia 2 de junho, por incrível que pareça. E eu começo essa live desejando para vocês uma semana iluminada, um mês de junho iluminado, não é? E também começo me apresentando, como sempre. Eu sou a Raquel Xerém, criadora do projeto In-House, projeto que nasceu num propósito de compartilhar assuntos multiculturais, né, que façam bem à mente, ao corpo e à alma. Gente, lembrando que a partir de agora, as lives vão ficar no feed e no IGTV do Instagram do projeto In-House, tá? Então, fica mais tranquilo. Eu acho que a energia do aqui e agora, ao vivo e a cores, é mais interessante. Mas, às vezes, não dá. Então, se você perdeu, e principalmente essas lives que eu vou fazer essa semana, é muito interessante, porque vocês vão poder voltar, rever e fazer novamente as dinâmicas que vão ser propostas aqui, né? Então, acho que tudo ficou melhor. Bom, enfim, falando exatamente nesse propósito, né, do projeto In-House, eu fiquei pensando essa semana, onde a gente se depara agora com a possibilidade de ir voltando aos poucos para a nossa vida e para o nosso ritmo normal, por mais que seja uma certa forçação de barra, por um lado, mas enfim, e nesse mix de sentimentos que eu acho que passa na nossa cabeça, né? Onde por um lado a gente se vê gratos por a gente estar aqui são e salvos dentro das nossas casas em segurança, ao mesmo tempo uma angústia por se deparar com essa realidade de tantas diferenças sociais, tantas perdas, tantas dificuldades que a gente tem assistido, ao mesmo tempo uma alegria porque a gente vai poder adquirir novamente a nossa liberdade de ir e vir, e ao mesmo tempo uma ansiedade, onde a gente se questiona profundamente o que a gente realmente fez com isso tudo e está fazendo, né? Será que a gente realmente está conseguindo integrar dentro da gente as mudanças necessárias, né, de tudo que a gente aprendeu para transformar a nossa vida numa vida melhor a partir daqui? Enfim, por isso que eu resolvi dedicar essa semana chamando de Semana Wellness, Semana do Bem-Estar, do Equilíbrio, convidando esses profissionais maravilhosos, sensíveis e experientes que vão aqui compartilhar com a gente um pouquinho das suas dicas, das suas técnicas e dos seus pensamentos. Então, hoje, eu vou chamar já aqui o Luciano Alves, que vai falar pra gente sobre a integração do corpo e da mente. E muito mais, né? Porque a gente vai aproveitar e abrir esse leque. Amanhã a gente tem o João, que é do Espaço Integrare, que vai falar sobre constelação e inteligência emocional. E na sexta-feira a gente tem a Tânia Alves, atriz, mas mais do que tudo também criadora do Spa Maria Bonita e uma das pioneiras em trazer alimentação saudável e falar sobre saúde, mente, corpo e beleza, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, é isso, minha gente. Não vamos perder tempo, não, porque eu vou chamar aqui com a gente o Luciano Alves, neuropsicólogo, né, e trainer de constelação familiar e organizacional e criador do Instituto Luciano Alves. Enfim, então vamos chamar o Luciano. Deixa eu achar aqui a solicitação dele. Eu não estou achando aqui a solicitação do Luciano, mas acredito que ele já esteja entre nós. Bom, minha pergunta sempre que não pode calar. Luciano, bom, eu tô vendo você aqui. Só que, Luciano, você tem que me solicitar. Sabe aquela solicitaçãozinha? É porque o Luciano, gente, tem feito lives todos os dias maravilhosas, só que ele é que recebe as pessoas, entendeu? Então as pessoas é que te solicitam, né, Luciano? Você tá vendo aí a solicitação para você poder participar da live? Calma aí, deixa eu ver se ele... Oi! Você já me solicitou e eu que não tô vendo? Eu não estou vendo nenhuma solicitação aqui, não. Apareceu aí para você? Enfim, isso! Vamos lá, visualizando.
Ai, eu esqueci de fixar aqui o nosso assunto. Deixa eu só ele conectar. Querido, seja Oi! bem-vindo. Sempre tem esse momentinho, né, Luciano? Não tem? Desse momento que a pessoa passa para o tridimensional, né? E que essa passagem tem que ser bem feita para dar tudo certo. Mas sempre dá tudo certo, né? Eu sou a pessoa mais perdida em tecnologia do mundo, né? Então, sempre tem Não, uma e eu, pessoa que e está eu ainda. fazendo as coisas para mim aqui. Não, gente, o Luciano só acabou de fazer 50 lives. 50. Mas o negócio é que você era o receptivo, né? E hoje você é o convidado. Então mudou um pouquinho, né, as ferramentas, mas tudo bem. Estamos aqui. Luciano, na verdade, fiquei pensando aqui o seguinte: antes da gente aprofundar, né, nessas técnicas incríveis e em toda a tua experiência que você vai aqui compartilhar com a gente, dentro desse tema que a gente escolheu, porque, gente, eu brinquei com o Luciano falando para ele o seguinte: falei, nossa, eu estou me sentindo numa loja de doces aqui, com tantos temas e possibilidades, qual que eu vou escolher? Mas tinha que escolher um. Mas vamos expandir um pouquinho. Eu queria começar dividindo o teu olhar sistêmico, né, e até um pouquinho no âmbito espiritual também, sobre esse momento exato que a gente está vivendo, com tantas notícias chegando, onde a gente se depara com os portões abrindo, Torre Eiffel acendendo suas luzes, Coliseu abrindo as suas portas, e, ao mesmo tempo, uma explosão de violência, né? Onde a gente tem assistido coisas absurdas acontecendo, que, na verdade, já aconteciam. O que está me chamando a atenção é a reação, né? São tantas manifestações fervorosas, né? Políticos enlouquecidos, enfim, né? Um momento onde a gente percebe o seguinte: a gente acabou e ainda está vivendo esse momento de reclusão, onde a ideia original seria exatamente você voltar para dentro e sair numa transformação, e a gente se depara com isso, né? Onde isso angustia. Mas aí eu te pergunto: o homem não mudou nada, mesmo depois disso tudo? Ou o contrário, o homem está num momento de uma certa intolerância porque ele chegou no limite e talvez no momento de guinada de uma mudança radical? Como é que você vê isso? Então, é uma pergunta profunda É. e que envolve vários aspectos, digamos assim, que estão relacionados à história, a crenças limitantes, a vários movimentos que fazem com que a gente seja como humanidade, como nós somos hoje, né? Eu sempre trago uma correlação interessante que é aquilo que é a natureza interna de cada um de nós em relação à natureza externa como um todo. Pensa você que são 7,5 bilhões de habitantes ou mais que a gente tem hoje no planeta azul e que 90% ou mais desses habitantes eles vibram em emoções como medo, como escassez, como insegurança, como perda, como morte, sabe? São muitos os sentimentos que a humanidade vibra de uma forma muito intensa e que isso reverbera dentro do inconsciente coletivo como uma verdade, muitas vezes, né? Então, eu sempre brinco que todos os tsunamis, terremotos e maremotos e tudo que acontece na natureza acontece internamente dentro de cada um de nós e o conjunto de nós, seres humanos, que sentimos o que sentimos, vamos gerar na natureza um processo profundo de dor também, né? Porque a grande mãe, ela retorna, ela é muito abundante, né? Ou seja, ela dá constantemente. E nós, filhos, né, pequenos ainda, somos, eu faço a comparação de que somos carrapatos, como se estivesse sugando algo em relação a tudo que a gente recebe em abundância. E não sabemos como, porque somos crianças, adultos, crianças, e não sabemos lidar essencialmente com esses processos profundos que estão acontecendo hoje. Eu vou falar um pouco de mim, como eu me sinto, porque assim, eu me sinto nesse momento de agora sendo empurrado. Agora é aquela história assim, eu vai ou vai. Não tem Sim. essa história de que talvez eu vá e talvez eu não vá. Não, eu vai ou vai.
eu me sinto empurrado porque é um sentimento de tá na hora, ei, acorda, acorda, não é mais da forma como você está pensando que é, não é mais do jeito que você pensa, do jeito que você sente, não mudou, algo mudou dentro de mim, algo em mim me chamou para um novo significado da experiência de ser eu mesmo, sabe? E, consequentemente, isso reverbera de uma forma muito profunda na humanidade. A gente sempre viveu esses picos de violência, de intolerância, são vários aspectos, porque isso faz parte da natureza humana, né? Como homens, sapiens, a gente tem essa memória ancestral que nos conecta de forma muito forte ao que a gente chama de cérebro reptiliano, ou seja, o cérebro a partir do cerebelo, do sistema límbico, do nosso sistema mamífero, da parte cerebral mamífera do cérebro. Isso nos conecta muito ao aspecto da sobrevivência. E isso é muito mais forte do que o princípio da consciência que vem do córtex e do neocórtex como desenvolvimento. Está desenvolvendo bastante o neocórtex agora, né? E a gente tem uma parte do cérebro que é o sistema límbico, onde tem a amígdala, e a amígdala é quem regula as emoções internas e externas em relação a ataques, perigos, a sobrevivência. Ela diz o seguinte: quando ela dispara, ela bloqueia na hora todos os neurotransmissores e hormônios essenciais para o bem-estar, para a saúde, para o equilíbrio, para a imunidade, como dopamina, serotonina, ocitocina, que são hormônios essenciais para o processo de amar, de abraçar, de respeitar, de toque. E ele entra no sistema de alerta, ele aciona a buzina, digamos assim, e diz assim, ó: sobrevivência, perigo, precisamos sobreviver. Uhum. Isso é tão forte na gente que, quando a gente entra nesse estado de sobrevivência, a gente já, de cara, bloqueia esses hormônios e neurotransmissores essenciais e vamos produzir, por exemplo, cortisol e adrenalina, que são dois hormônios que estão relacionados ao estresse. A adrenalina, por exemplo, o excesso de adrenalina gera excesso de açúcar no sangue, por exemplo. Isso já mexe com todo o metabolismo da gente, né? E a gente já nasce com esse sentimento muito forte de pipocando desses hormônios, porque a gente tem um sistema de pai e mãe que estabelece um movimento de serem como foram, não puderam ser diferentes, e que são humanos e que sentem que isso vai nutrindo o seu melhor, né? Vai nutrindo essencialmente toda a cadeia de informações da criança. E a criança de 0 a 7 anos, nas 4 fases essenciais, ela aprende sem ter consciência, porque o sistema do córtex e o sistema do neocórtex não está ativo, ou seja, ela passa pela experiência, mas não compreende, mas aquela experiência se torna uma memória celular, porque ela está ali absorvendo desde o ato da concepção, primeira fase, depois gestação, segunda fase, a forma como nascemos, terceira fase, e 0 a 7 anos na nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta socialização primária, que a gente chama dessa forma, né? Então, lá desde o cordão umbilical, a gente já está se nutrindo de muitas emoções da mamãe. Por exemplo, a gente mexeu na barriga da mamãe, aí ela se lembra muitas vezes que está grávida, só que ela está num processo emocional muito mexido, está trabalhando, está com medo da gravidez, tem um marido violento, tem medo de mais um filho desse homem. São muitas emoções que vão nutrindo essa criança, né? E ela vai simplesmente dizendo assim: toda vez que eu me mexo, a mamãe se lembra de mim, mas emite uma emoção que não é boa. E o que é que eu faço? Eu me retraio. Porque, de qualquer forma, naquele momento, o útero fica frio, porque para de bombear sangue, né? E é um momento, por exemplo, com 13 meses de idade, a gente já está com basicamente todos os órgãos formados, e vamos começar a desenvolver e produzir na baía de mielina os neurônios. E no sistema nervoso central, e tanto na coluna como no sistema nervoso central, esses hormônios, esses neurônios vão ficar pipocando o tempo inteiro, só que eles não têm consciência porque o cérebro não está formado. E aí a gente aprende dessa fase algo que é impressionante. A gente aprende o que é estresse, ao que é medo, ao que é insegurança, muito mais do que é amor, do que é tranquilidade, do que é paz, né? Porque o próprio processo de parto, por exemplo, é um processo muitas vezes doloroso para a mãe. Isso gera um nível de estresse muito grande na criança, porque até 3 meses de vida depois que a criança nasce,
ela não produz cortisol nem adrenalina, por exemplo. O cérebro não produz, ela bebe isso desde quando estava na barriga da mamãe e através do leite da mamãe. Então, todo o estresse que aqui a gente já nasce com a tensão, que é uma memória reptiliana, traduzida no processo de sobrevivência, e eu preciso sobreviver, e isso remete ao sentimento na humanidade coletiva, que ao invés de produzir hormônios, porque isso também é biológico, além de ser espiritual e além de ser qualquer outro movimento cultural, é biológico, isso remete ao movimento de guerra, ao movimento de intolerância, ao momento de adoecimento, porque quando a gente produz muito cortisol e adrenalina, por exemplo, provocado pela amígdala, o sistema imunológico para de funcionar. Consequentemente, a gente vai adoecer. E é principalmente na fase infantil que a gente desenvolve muitos sintomas relacionados a processos respiratórios, por exemplo. A gente vai desenvolver muita dor de garganta, bronquite, pneumonia, gripe, alergia. Por quê? Porque temos excesso de hormônios e neurotransmissores nocivos à saúde, porque isso é uma memória celular. Agora, imagina que a gente cresce dentro de culturas, e cada cultura tem a sua história, tem o seu movimento. A gente vive num planeta azul segmentado, na realidade, porque é um planeta que tem muitas possibilidades de manifestação da natureza humana, né? Cada um no seu mundo, cada um na sua cultura, cada um no seu umbigo, né? Isso é um movimento ainda de adultos infantis, de culturas que estão em processo de crescimento. E essa fase é uma fase que diz assim, olha, gente, a sua religião não é melhor que a minha, a sua cultura não é melhor que a minha, o seu jeito não é melhor que o meu, não é porque você tem o dólar como base monetária que é melhor do que o real. Não, não. A sua cor não é melhor que a minha. Não, a sua cor, a sua sexualidade, a sua opção não é melhor do que a minha, sabe? A gente está voltando, se você perceber, a gente está voltando essencialmente para um lugar interessante, a gente está voltando para o passado, a gente está voltando para resgatar melhores alimentações, técnicas e recursos energéticos diversos, como o reiki, como jorei, passe, sei lá, são tantas opções novas, tantas coisas antigas que estão baseadas nas sagrado, alinhamento energético, milhões de coisas, né? Exatamente. A gente está voltando para esse lugar porque a gente perdeu a conexão. A gente perdeu a conexão desde quando o sistema olfativo começou a ter um movimento de sentir o cheiro da poluição, do estresse. O tato começou a perceber essa questão do asfalto, né? A gente perdeu o contato com a natureza. A natureza é essencial. A gente perdeu o contato com os seres elementais. A gente perdeu o contato com a espiritualidade, né? Com algo maior, independente de religião. Simplesmente perdeu. A gente também, eu compreendo como algo que foi essencial ao movimento de desenvolvimento da humanidade. Só que como toda criança, adulto, criança, ela extrapola muitas vezes, né? E hoje, se você perceber, lá atrás, você tinha... nós éramos... a nossa ancestralidade tinha um movimento muito de contato com a terra, né? Porque sobrevivia diretamente da terra. Então tinha um respeito muito grande pela terra, pelo rio, pela chuva, pelo milho que nascia, né? As famílias tinham um nível de significado muito grande porque elas se uniam para sobreviver. Então, tinha uma série de outros valores, né, Luciano? outros valores. Diferentes, Nós né? estamos voltando para resgatar isso de alguma forma dentro da atualidade, porque se você compreender isso como um movimento de uma reprodução da história, que só muda o tempo, né? E só muda a identidade, o número da identidade, mas muito do que os nossos ancestrais viveram, nós estamos vivendo hoje de uma forma diferente. Então, observa lá atrás as grandes guerreiras, as amazonas, por exemplo, né? As mulheres que tinham um nível profundo de força, mas eram femininas, elas se rendiam ao amor. As celtas, as druidas, né? Toda aquela cultura daquele feminino que você vê na cultura celta, por exemplo, aquele movimento forte do homem, forte do guerreiro e da mulher também guerreira, mas aquela mulher que se rende, que se abre ao seu homem, ao seu macho, né? Isso é lindo demais porque
a gente perdeu isso. Hoje a gente vai transar, por exemplo, a gente não olha no olho da pessoa, né? É interessante, duas crianças, né? Quando está perto do orgasmo, fecha o olho e dobra a cara, né? Ao invés de conectar com o olho, com a alma. Então a gente vai perdendo esse contato de compreender que a gente tem uma parte instintiva, que é a parte que dá continuidade à vida, que é a parte animal. Isso é importante. Tem a parte que é o amor, né? Que é a troca, é o reconhecimento, é o respeito. E tem a parte que é a espiritualidade. E essas três partes integradas, como corpo e mente, né? Elas vão desenvolvendo um aspecto profundo de muitas mudanças na vida da gente, porque e esse sentimento e energia começa com cada um de nós, não começa no outro, porque a gente tem uma tendência de projetar no outro e desejar que o outro atenda às minhas necessidades básicas, seja lá do que for, necessidade emocional, relacional, porque se o outro não fizer isso, eu não sou feliz. Isso é um equívoco. É verdade, é verdade. E esse movimento... Mas você falou assim, você começou lá atrás, né? Onde você fala muito da vulnerabilidade, né, do ser humano desde o momento que ele está sendo gestado, né? Nem que ele nasceu, né? Quer dizer, então, assim, é muito interessante, assim, eu vou contar um negócio rápido aqui para você, acho que tem tudo a ver com o que você falou. Eu, quando estava grávida da minha filha, com 7 meses, me bateu uma angústia, mas uma angústia tão profunda, eu não sabia de onde ela vinha. E aí, na época, eu resolvi, alguém me indicou de fazer radiestesia, né? Para eu poder entender, né? Eu não sabia direito o que é, mas eu achei muito interessante porque realmente, né, a tua mão fica rígida e a tua mão afrouxa de acordo com, né, os teus bloqueios, né? Enfim, ela foi pesquisando e ela foi descobrindo da onde vinha. Ela falou assim, mas é dessa Raquel atual? Não. Há quanto tempo para trás? Ela foi indo, né? Vou resumir. De 10, 20 anos para trás, enfim, ela falou assim, foi antes da Raquel nascer? Foi. Foi na minha gestação, quando eu estava na barriga da minha mãe com 7 meses. Eu falei, gente, que doideira isso. Fui perguntar para minha mãe. Então, eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa quando você estava grávida de mim aos 7 meses? Ela falou assim, sim, na nossa casa pegou fogo e explodiu o fogão. E ela teve que se mudar com a família inteira para a casa da minha avó. Quer dizer, você imagina o que ela não sentiu em termos de energia. Então, assim, é isso que você está falando, né? E aí veio a minha segunda pergunta, né? Como a gente consegue trabalhar, de novo, todos esses desbloqueios, essa limpeza profunda, para que a gente consiga, né, ter o campo livre para poder integrar isso tudo que você falou, não é? Então, como inconsciente coletivo, a gente tem essas informações que lá atrás a gente tinha esse movimento maior de vida, né? Então, o lado direito do cérebro, ele foi explorado ao máximo, que é o lado intuitivo, é o lado criativo, é o lado que eu ouço música, é o lado que eu falo do amor, da poesia. E chegou um momento que o lado direito disse assim, olha, lado esquerdo, está na hora de você mostrar a sua função, está na hora de você se desenvolver, né? E se você perceber, o século XIX, XX, XXI foram os séculos que a gente mais evoluiu o lado esquerdo do cérebro, né? Foi o lado que a gente mais cresceu a nível de tecnologia, de tudo que você pode imaginar, tudo, né? E apenas 2 séculos e um pouquinho, né? Imagina você o quanto a gente está, de alguma forma, adoecido, porque a gente adoeceu, porque a gente chegou ao movimento, porque o lado esquerdo do cérebro ele tem uma tendência de fragmentação para compreender o todo, e o lado direito não, ele diz assim, o todo, a partir do todo, eu consigo estabelecer um movimento de compreender as partes. Então, a gente está voltando, porque assim, observa que aqui nos grupos de terapia, por exemplo, a maior quantidade de pessoas são mulheres, né? Porque as mulheres estão buscando a cura. E de alguma forma, olha que lindo isso, porque o pensamento sistêmico complexo fala assim, o fato das mulheres serem maior número no grupo de autodesenvolvimento pessoal significa também que, além delas estarem buscando seus respectivos clãs para se autocurarem, se autoajudarem, elas também dizem assim, não ao masculino. Aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque por conta desse lado esquerdo que foi desenvolvido, né? O patriarcalismo, esse movimento do machismo e todas essas distorções que são equívocos na realidade da natureza humana, que eu chamo de equívocos, porque somos crianças brincando de assunto de gente grande o tempo inteiro. E esses excessos ou escassez gerou muitas memórias de dor. E isso remete a um processo profundo
de fazer com que a gente só reproduza histórias. Graças a Deus, querida amiga e irmã, existem várias abordagens hoje que podem, de alguma forma, facilitar o nosso movimento de estabelecer o nosso lugar, ou seja, de reintegrar esse princípio que é mente e corpo. Né? Ou seja, a gente só fala dessa forma por uma questão didática, né? Porque os olhos têm uma função, o nariz tem uma função, os braços têm uma função, mas o corpo todo é um grande campo de experiência, né? Onde você tem sistemas específicos, como o coração. Você está mandando o teu coração bater agora? Não, ele tem uma memória, ele age, é um sistema que age de forma interdependente da nossa vontade. Olha que lindo isso. E assim nós temos vários sistemas dentro desse campo chamado corpo físico, e a forma como esses sistemas se relacionam, porque eles atuam de forma interdependente em prol da manutenção da vida, é sistêmico, ou seja, sistêmico é aquilo que é a forma como os sistemas se relacionam, né? E a gente hoje tem várias abordagens sistêmicas que pensam e agem dentro dessa perspectiva de compreender o todo e compreender que o todo se torna muito mais significativo porque ele reconhece o valor da individualidade e a individualidade reconhece o valor do todo, e aí buscamos o quê? A nossa individuação, que é um termo utilizado por Jung, que é o pai da psicologia analítica, da psicologia junguiana, que estabelece o movimento do ser quando ele se torna pleno, digamos assim, diante da própria história de vida, né? E aí você tem, por exemplo, eu sou suspeito, né? Eu sou apaixonado pelas constelações. Amanhã meu amigo João vai falar sobre constelação familiar. Sim. Né? Mas constelação é tão vasto, né? Que a gente pode ir já dando palhinhas aqui, porque é infinito, né? Exatamente. Eu sou simplesmente apaixonado por essa abordagem, porque eu sou o Luciano antes e o Luciano depois as constelações. As constelações mudou a minha vida, assim como tem mudado a vida de muitas pessoas. Só que, na realidade, eu não faço só constelação pela minha própria formação, né? Eu me formei em administração de empresa, depois fiz psicologia, fiz uma série de especializações, e utilizo vários recursos integrativos sistêmicos para fazer constelação. Então, a gente utiliza o coach sistêmico, a PNL de quarta geração, a hipnose ericksoniana, a psicologia positiva, a neuropsicologia, a psicologia de desenvolvimento, psicologia de não sei o quê, psicologia de não sei o quê, e isso remete ao movimento de fazer uma gororoba, né? E poder, de alguma forma, olhar para o campo. Do bem. Gororoba do bem. A grande diferença que eu sempre brinco dessas abordagens, que são abordagens revolucionárias na realidade, é que a diferença, por exemplo, se Freud, da psicanálise, e Jung, da psicologia analítica, pudessem hoje olhar para o fenômeno, ou seja, a fenomenologia, que o que é fenomenologia? É aquilo que o biológico responde de acordo com aquilo que é o estímulo que você sente, né? Isso é fenomenologia. A fenomenologia da autopercepção e a fenomenologia descritiva, da autodescrição e da descrição de um fenômeno, né? Isso é fenomenologia, nada mais que isso. Você ouve uma música clássica e o corpo vai reagir de uma determinada forma, né? Então, você tem hoje, eu sou super suspeito, a constelação é uma abordagem que, para mim, se eu pudesse resumir o que é constelação, eu diria que é a possibilidade, é o caminho para você encontrar o seu lugar na vida, porque geralmente estamos fragmentados em várias direções, e por estarmos fragmentados, perdemos a força, e estamos fragmentados por um movimento de lealdade infantil, de um amor cego da nossa criança em relação àqueles que nos deram a vida, a grande história. Então a gente fica preso a determinadas partes da nossa história, em detrimento de estarmos vivendo presentes aqui agora, né? E um dos principais movimentos que fazem com que a mente e o corpo estejam fragmentados e separadas é porque temos uma tendência, como consciência coletiva e humanidade, a viver ou no passado ou no futuro. E o estado de flow, o estado de presença, o estado do aqui e agora é o estado da completude, onde tudo está aqui e agora. Tudo que eu preciso para resolver algo está aqui agora. E eu vou estar sempre buscando uma justificativa e uma solução no passado ou no futuro. Isso eu perco muita energia, né? Isso dificulta o movimento da integração do corpo e da mente. E diga-se de passagem, mente é diferente de cérebro, tá? Dentro de uma semântica, o cérebro é o HD que recebe a informação externa e vai processar
e vai gerar um comportamento. A mente é a mente cultural, a mente social, a mente sexual, a mente familiar, a mente política, a mente do lugar que você vive, ou seja, é a construção a partir da experiência humana de várias gerações que gerou o que Jung chama de inconsciente coletivo e que a gente, como individualidade, pega a tomada e conecta lá e de repente está sentindo uma dor de cabeça por você e pela torcida do Flamengo inteira, pela mesma dinâmica e pela mesma situação, né? Então, esse movimento é interessante porque eu falo muito dentro de uma perspectiva biológica, ao mesmo tempo espiritual, e espiritualidade não no sentido de religiosidade, mas no sentido de simplesmente alegria, sabe? De bem-estar, é muito simples, é muito simples. Quer ver? Coloca as pessoas que estão assistindo a gente agora, coloquem as suas respectivas mãos nessa posição assim, ó. Nessa posição. Tome uma respiração profunda e lenta, né? E ao mesmo tempo você estabeleça um campo de sentir através da sua respiração como está o seu corpo, que parte do seu corpo agora está informando algo para você, né? E toma outra respiração e perceba o lugar que você está sentado. Agora, existe uma cadeira, por exemplo, um sofá, ou o chão que você esteja sentado, e observa como ele te dá sustentação. Perceba o seu corpo sendo sustentado pelo lugar que você está sentado agora. Olha que delícia isso. Perceba o seu corpo sendo ancorado por essa parte do movimento. Agora toma uma outra respiração. Perceba onde o teu cérebro te conduz agora. Onde os teus pensamentos te conduzem. Para distante de você? Para distante desse lugar que você se encontra agora? Ou para o teu corpo? Para que você possa perceber a batida do teu coração. Para que você possa perceber a tua respiração. Para que você possa perceber que parte do teu corpo está tentando dizer algo para você agora. Ou os teus pensamentos estão te colocando distante de você agora. Isso é uma diferença de quando você tem mente e corpo integrados através da respiração e da conexão do sentir, primeiramente, o lugar que você se encontra, que é o teu corpo, né? E o que é que teu corpo está te informando? Isso se chama fenomenologia, isso se chama autopercepção, autodescrição. E aí você começa a dialogar com o teu corpo. É o teu coração que está agora agoniado, que está batendo forte. Então, toca no teu coração e diz, querido coração, eu simplesmente gero muitos excessos na sua direção. E você é o órgão, o sistema responsável por bombear sangue para todo o meu corpo e que de alguma forma processa as minhas emoções. Eu sinto muito pela minha infantilidade de estar a todo tempo pensando em aspectos externos da vida em detrimento de ouvir a sinfonia que você bate dentro de mim. Querido coração, eu vou olhar com mais amor e respeito para você. Isso você pode fazer com os teus pulmões, os teus rins, os teus órgãos sexuais, a tua cabeça, os teus olhos. Conversa com o teu corpo, dialoga, tem um papo reto com o teu corpo. Fala para o teu corpo que você não sabe ainda fazer diferente. Diz para ele que existem excessos e escassez que você não sabe lidar ainda. E que quanto mais você dialoga com você mesmo, você vai ter mais soluções específicas, porque a solução não está fora. A solução está dentro de cada um de nós. Agora experimenta colocar as mãos assim, novamente. Inspira e olha para mim. Olha o que acontece quando eu faço com as minhas mãos esse movimento. É como se eu estivesse fazendo esse movimento em cima das suas mãos. Olha que lindo o movimento. Muitos de vocês vão sentir calor, um fresquinho, um ventinho, um frio, um peso nas mãos, ou não vão sentir nada. As pessoas que não sentem nada são normais também, faz parte do processo, tá, gente? Então, olha, isso aqui é campo mórfico genético. Isso aqui é um campo de intenção, onde o espaço-tempo não tem barreiras. E essa energia chega até você agora. Chega até você nesse exato momento. E ela vai chegar
para as suas mãos e você vai levar as suas mãos para a parte do seu corpo que você quer curar agora. E gere a sua intenção, pegue essa energia e leve para a parte do corpo que você quer curar. Toque com as suas mãos onde você quiser tocar agora. Simplesmente toque. Experimente o poder da autocura, o poder da dignidade de você próprio, poder gerar esse movimento de se curar. Mas para isso é necessário que a gente esteja presente. É o estado de presença. É um estado de flow que a gente chama, né? Que é aquele estado que tudo flui e conflui para esse momento agora. Porque o cérebro, gente linda, ele desconhece a palavra não. Ele só reconhece a palavra sim no sentido de soma. Então, quando você diz eu sou feliz, o cérebro diz sim, você é feliz. E quando você diz eu não sou feliz, o cérebro diz sim, você não é feliz. Então, ele desconhece não, ele só reconhece a palavra sim. Então, esse é um movimento que faz com que você possa estabelecer um campo de experiência e que você possa, nesse momento, tomar a consciência, porque esse momento de agora está nos chamando para o adultecer, para deixarmos de sermos crianças, para agirmos como crianças. Ah, o outro tirou o pirulito da minha boca, o outro brincou com o meu carrinho e quebrou. Vamos parar com essa história. É muito mais do que isso. A vida, nesse momento, o planeta, o universo, está chamando a gente para algo muito maior. Isso se chama apenas reconhecimento de ser humano. De que todos nós temos sangue dentro da gente, temos um coração que bate dentro da gente. E se a gente não conseguir reconhecer essas particularidades internamente, esse potencial que está pronto para despertar, porque o universo, a Terra e muita gente tem muita coisa boa para poder ensinar e você poder vivenciar. Mas isso não acontece porque nós estamos cheios de toxicidades dentro, cheios de crianças mimadas, crianças infantis, crianças birrentas, que ficam buscando através de relacionamentos, que ficam buscando através de outras pessoas e de religiões, salvações. Para com isso, pelo amor de Deus. Está na hora de autorresponsabilidade, está na hora de tomar as rédeas da tua vida. Não tem que deixar as rédeas da tua vida nas mãos de ninguém. Você é dono da tua própria história, da tua própria vida. Para com isso. Cresce. Esse momento é um momento de reflexão. Essa violência que a gente está explorando e está colocando para fora é a criança interna que não sabe fazer diferente, que não sabe lidar com essas emoções de uma forma diferente. E não são emoções de agora, são emoções que você velou, colocou debaixo do tapete, colocou em cima do telhado, e que agora você está se olhando no espelho e está dizendo assim, ó, eu me odeio, eu não gosto de mim, eu sou feio, mas você sempre sentiu isso. Agora que você está tomando consciência. E não tem como você acessar o novo se você não reconhecer as suas limitações, os seus defeitos. Por quê? Porque está na hora de olharmos para a nossa sombra. E através da nossa sombra que vamos despertar um novo estado de consciência. Ou seja, a sombra não é excluir a sombra, não é dar uma porrada na sombra e mandar embora. É olhar para ela e dizer, você foi importante para mim, porque você me fez crescer e enxergar tudo que eu preciso para olhar para uma outra parte. E quando eu olhar para outra parte, eu vou dizer, você e você são tão importantes, tão maravilhosas, eu vou, ao invés de olhar apenas para você agora ou apenas para você, eu vou integrar você. Eu vou integrar você, porque não adianta excluir o passado, não adianta excluir as relações do passado, não adianta excluir a dor. É simplesmente colocar debaixo do tapete, é olhar para ela, para essa dor e para essa luz, que é o desejo, a expectativa de futuro, e dizer, ambos têm o mesmo valor. Enquanto a gente estiver nesse movimento fractal, ou seja, de fragmentação de um processo, né?
a gente vai simplesmente se perder nessa imensidão de informações que existe no mundo. E existe dentro de cada um de nós uma pequena parte. Essa pequena parte se chama, para muitos, mônada, spirit, consciência, seja lá o que for, não importa o nome que você dê. Só que essa pequena parte, ela contém tudo, absolutamente tudo. E ela está despertando dentro de você, você queira ou não queira. E esse sistema é tão belo que ele vai dizer assim, ok, se você ainda não está preparado, se ainda não é o seu tempo, eu respeito isso. Mas se você está preparado, vamos seguir, porque tem novas possibilidades para olharmos para a mesma história. Sabe essa história de que a tridimensionalidade ela é totalmente humana e ela nos restringe a olharmos para algo diferente da vida? Só que existem alguns de nós que estamos essencialmente já vibrando em quarta, quinta, sexta, sétima, sei lá, outras dimensões. E esse conflito interno entre deixar o passado e deixar a natureza humana de uma forma simplesmente no sentido de excluir, faz com que a gente viva uma parte. Sabe aqui a linha de chegada? Um pé está lá, em outra dimensão, e você está aqui ainda, vivendo na tridimensionalidade, né? E você nem vai nem fica. Por quê? Porque você quer excluir, ou ainda está aguardando que outras pessoas despertem, né? Não, cara, cada um é por si. Aprende isso. Toda intenção positiva de ajuda, ela paralisa quem ajuda e paralisa quem recebe ajuda. Então você precisa agora cuidar da sua energia, você precisa agora cuidar de você, do seu corpo, das suas emoções. Qualquer movimento a mais que você faça na direção de alguém ou de alguma relação que não faz mais sentido você viver, vai faltar energia, é combustível, vai faltar combustível amanhã para você andar, para você respirar, para você fluir. Então é importante que você se resguarde, que você guarde, que você olhe para dentro, que você estabeleça essa conexão profunda com a sua própria história, sem excluir isso. Não adianta excluir, gente linda, não adianta excluir. Senão a gente vai ficar o tempo inteiro carregando um grande fantasma. E esse fantasma, sabe o que é isso? É o distanciamento da sua criança. Não é uma criança, são trocentas crianças que viveu lá atrás, dentro de você, que estão dentro de você gritando com o martelo na tua cabeça, assim, ó, batendo, gritando, enchendo o teu saco. Por favor, olha para mim, por favor, me integra, por favor, me ama, por favor, aceita, por favor, a nossa história foi assim. Ela está gritando dentro de você. Enquanto você não olhar para essa criança, você não vai conseguir estabelecer o movimento de cruzar a linha de chegada. E pode ter certeza que não importa se você vai cruzar ou não vai cruzar, tudo tem um tempo, e é o seu tempo. Mas eu quero dizer que existem, sim, várias possibilidades e recursos que vão fazer você chegar do outro lado e olhar para trás e dizer apenas a cada experiência e a cada pessoa que tirou algo de você, gratidão por estar a serviço do meu sistema. Gente, e através dessa experiência... esse foi o tapa na cara mais carinhoso que a gente já recebeu, né, gente? Tipo, acorda, mas com muito amor, né, Luciano? Espetacular. Luciano, mas tem uma linha de chegada ou a gente tem ciclos com várias chegadas numa espiral ascendente? É uma espiral ascendente, porque não são linhas de chegada, são espirais, né? Você está aqui no ponto específico, né? E está olhando para uma determinada relação de uma determinada forma. Aí você passa por um processo de autodesenvolvimento pessoal e aí você vai girar, mas vai girar no sentido ascendente, né? E quando você passar pelo mesmo ponto, por exemplo, você vai olhar por uma perspectiva totalmente diferente, a mesma relação. E é interessante porque quando você faz uma constelação, esse passado ele não muda, esse passado ele não deixa de existir. Ao contrário, você que vai dar um upgrade no teu processo de percepção e não vai estar mais identificado a dor, a escassez, seja lá o que for. O passado a gente não muda, a gente tem uma crença de achar que o tal do passado a gente vai mudar. De que a gente vai juntar os nossos pais, né, eles se separaram, morreram, não sei o quê, mas a gente vai ter que juntar. Porque se não juntar,
né? Se não uni-los, como eu vou viver a minha vida? Essa é a crença que a gente aprende. Mas a gente se esquece que ou passado, ou presente, ou futuro, o pai, a mãe, a criança e tudo o que você possa imaginar está como memória celular dentro de você. O pai que você vê não é o pai que ele é. É o pai que o teu mapa te diz que ele é assim. Ou a tua mãe é assim. Ok? Então, isso precisa, é necessário. Esse momento de agora te chama, te convida, mais uma vez, talvez seja a última vez desse ciclo, para que você olhe para dentro. Para que você possa, de fato, olhar para a sua sombra, para a dor dessa criança que está gritando aí dentro. Você está pensando que é tua mãe que está gritando dentro de você? Que é teu pai que está gritando dentro de você? Que é teu marido que te bate que está gritando dentro de você? Né? Se coloca como uma coitadinha, vítima ou algoz da história? Não é. É a tua criança, é você estabelecendo um movimento profundo de não querer dar um passo na frente. Por quê? Porque se der um passo na frente, como eles vão ficar? Como a minha história vai ficar? Como meu papai vai ficar? Como a minha mamãe vai ficar? Mas não é isso, está tudo aqui dentro. Quando eu mudo algo, eu mudo aqui dentro, eu não mudo neles. Eu mudo aqui dentro, esse campo aqui, ó, vibracional aqui, ó, esse campo de emoção que está aqui, ó. É impressionante. Se eu faço esse movimento aqui agora, ó, em um desses dois dedos, muitas pessoas, se você focar a sua visão aqui no centro dos meus dedos, no meu dedo, meus dois dedos, muita gente vai ver algo aqui em torno. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou afastar, olha o que acontece. Nós somos seres bioeletromagnéticos, biológicos, magnéticos, porque atraímos e repelimos experiências, emoções, tudo na vida, e elétricos porque temos polaridades de positivo e negativo, não de bom ou ruim, de positivo e negativo. E essa tríade diz o seguinte, que nós somos, na realidade, internamente dentro do inconsciente coletivo, som, número, cores e formas geométricas, por exemplo. E a forma como traduzimos tudo ao nosso redor é limitada. Por quê? Porque esses fractais que existem dentro do campo da consciência, do inconsciente coletivo, que forma a tridimensionalidade desse sistema, é uma matrix totalmente limitante diante da potencialidade que você tem diante da vida. Nós não usamos o potencial de 3% do nosso cérebro. Imagina, são 97% inativo. Os neurônios estão envelhecendo, adoecendo, deixando de se conectar porque não tem energia para isso. Sabe por que lá atrás, na história da humanidade, as pessoas diziam assim, ah, uma fadinha, ah, um gnomo, ah, um elemental, ah, não sei o quê, porque tinha dentro do campo vibracional energia qualitativa para isso. Hoje é tóxico. Hoje não existe. Quer dizer, existe, mas totalmente tóxico. Você não consegue perceber, não consegue ver, não consegue sentir. Por quê? Porque estamos fragmentados do corpo e da mente. A humanidade... Luciano, o que a gente faz? Hã? Não, para muita gente eu vou Eu quero ver assim, gnomos e fadinhas de novo. Para muita gente eu vou dizer assim, ó, nasce, morre e nasce de novo. E nasce de novo. Não, mas posso falar, eu acho que quem está aqui é porque já está buscando, é porque já está aberto, é porque já está com uma escuta e é porque tem interesse, né? Então, ó, gente, vocês não estão nesse grupo do morre e nasce de novo, não. Estamos aqui. É muito legal, é muita coisa, né? Eu gosto de fazer essas coisas, mas eu gosto de fazer isso na prática. Tudo que eu falei é possível experimentar. É possível sentir no corpo. E quando você sente no corpo, é muito mais significativo do que quando você percebe aqui. Ou aqui. Porque a intuição, por exemplo, é um aspecto que é a integração do racional com o emocional é igual à intuição. O racional equilibrado com o emocional equilibrado gera a intuição. E a intuição ela não é ou é. Ela é e não é e é.
Entende? Ela simplesmente é um fluxo que te conduz para aquilo que é essencial para você. Só que o que acontece é o seguinte, a gente, por desconhecer esse potencial humano, né? Porque há muito tempo atrás eu falo da genética azul e da genética vermelha. E a genética vermelha, né, contaminou a genética azul. O planeta é azul, gente. Se você olhar o campo bioeletromagnético de uma planta, do mar, de tudo é azul clarinho. Não tem mistério, é matemática, né? Mas a genética vermelha, há muitos milhares de anos atrás, contaminou a genética azul. O que aconteceu? A gente perdeu naquele momento aquilo que a ciência hoje chama de uma parte dos nossos genes não servem para nada. Aquela parte foi cortada, foi fragmentada da gente, foi tirada. E aquela parte, o que está acontecendo hoje? Está sendo reconectada. Os genes estão passando por mutações. As crianças que estão nascendo hoje estão vindo com essa carga genética, começando a serem integradas. E essa integração é que te dá a certeza de que nós somos Deus na matéria. De que nós somos seres espirituais. E que temos a consciência de que qualquer sentimento, emoção ou processo vai ter uma reação. Como isso foi cortado, a gente perde simplesmente o norte do processo. E algumas pessoas que vieram, por exemplo, da década de 70 para cá, né, chamados índigos, eles prepararam o terreno. Eles prepararam o terreno para que hoje você estivesse vivendo o que você está vivendo hoje. E acredite, porque vai ficar registrado na tua memória, no teu DNA espiritual. Acredite. É um privilégio você estar encarnado na Terra agora. Graças a É um Deus. privilégio você estar nesse corpo agora, vivendo todo esse caos louco que a gente está vivendo. É um privilégio. Uhum, uhum. Eu não sei por que eu estou falando tanta coisa que eu nunca falei em live. Porque eu sempre fui muito científico. Eu tenho esse conhecimento e vivo. Você ainda busca essas explicações, Luciano? Não. Ah, bom. Não, eu não busco. Eu vivo isso. Eu tenho isso internamente, só que eu tenho uma linguagem. Não, mas eu entendi, mas é que incrível. Totalmente Delícia ouvir você falar isso, né? A nossa energia aqui tá integrada, né? Porque isso é um conhecimento, isso é uma fala que muita gente vai me chamar de louco, vai me chamar de várias coisas, entende? Porque então, está para além daquilo que a gente possa perceber, na realidade. Né? É uma questão de percepção. E eu não falo isso de forma aberta, eu falo isso de forma em grupos pequenos e restritos, onde eu experimento, onde a gente vai ver energia, vai experimentar energia, vai entrar em contato, vai condensar processos, vai viver movimentos, principalmente através da respiração, através do movimento corporal, da dinâmica do corpo, né? A gente faz muito movimentos de tantra, não do tantra da sacanagem, da putaria, da vagabundagem, não, mas do tantra essencial, né? O tantra que significa amor próprio. Nesse movimento maior, é a integração da sexualidade, que é o instinto com o amor, com a espiritualidade, e esse fluxo passa pelo coração, né, de sexualidade, coração para o espiritual, espiritual para o coração, do coração para o espiritual. E esse é um movimento através da respiração, do movimento corporal. Isso te traz um nível de percepção incrível, porque quando você está num processo de alto amor e encontra uma outra pessoa que está em processo de alto amor e vocês vão fazer amor juntos, por exemplo, vocês são verdadeiros cometas que vão criar, olha só, que vão plasmar no universo estrelas, planetas. Isso a humanidade viveu lá atrás, experimentou lá atrás. E hoje tem um bocado de louco, distorcido, fazendo um bocado de loucura por aí. Por que que a gente não consegue fazer a mesma coisa? Porque a luz astral do planeta está contaminada. E um dia eu quero falar sobre Egito. Gente, vocês sentiram, né, que é a primeira live dele de 500 aqui, né? Estamos só começando. Eu queria falar uma coisa rápida enquanto você engole. Eu lembrei, quando você falou da coisa tântrica, que eu te conheci no Metafórum e eu fiquei assim completamente impactada com uma dinâmica que você fez, que era o tântrico Kundalini, né? E eu me joguei naquele negócio sem saber exatamente o que era, mas era uma dança xamânica, era um negócio tal. Quando eu vi, estava todo mundo rindo, chorando e vendo. Nossa, foi muito lindo isso.
Eu e a Lourdes Pedretti, nós temos um Isso, trabalho que, exatamente. nessa área de sexualidade, amor e consciência, a gente trabalha pessoas, casais, homem, mulher, não importa, justamente reconectando mente e corpo, através de meditações de dinâmicas ativas, dinâmicas passivas, da respiração, da visualização criativa e de movimentos sistêmicos que a gente vai estabelecendo esse princípio de reconectar. É uma das diversas abordagens que eu trabalho, que é um segmento de trabalho. Então, tem muita coisa legal que a gente pode utilizar para estabelecer um movimento de se reconectar a mente e o corpo. Muita coisa, muita coisa. É uma Eu questão de acho perigoso, identificação. né, Luciano, concluir. Concluir é uma coisa perigosa, mas eu posso concluir que, na verdade, tudo que a gente for falar, né, em termos de terapia sistêmica e tudo, ela tem como embasamento a integração do corpo e da mente, né? Quer dizer, sem essa integração, a gente fica fragmentado, né? Quer dizer, e não consegue ir a fundo, né, nas coisas. Então, assim, as coisas fazem constelação, papapá, tudo vai partir desse mergulho de buscar lá atrás, né, e poder reintegrar, né? Exatamente. Como eu te falei, o lado esquerdo do cérebro ele está doente. O masculino está doente. O feminino está buscando cura e está se curando, né? E logo, logo, esse masculino vai buscar colo no feminino saudável, não no feminino doente. Isso é natural. Então, essa ideia do fragmentar veio pela necessidade da ciência estabelecer um movimento de compreender o todo. Então, eu fui para a molécula, da partícula do átomo, que blá, 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 para poder compreender o todo, né? Claro. Mas não é nem aqui, nem aqui. É aqui. É nesse abraço, né? É no abraço, é no reconhecimento, é no respeito, apesar, eu sou muito assim, mas eu tenho um nível de amorosidade muito grande, porque é aquele amor que a criança vai atravessar a rua correndo sem olhar para os lados e você precisa olhar para ela e ser firme. Isso é amor. E a gente tem um padrão de amor totalmente distorcido que a gente não sabe o que é amor. O amor maior, essencial, a gente nunca viveu como humanidade. Está distante ainda, né? Nem o amor de mãe, que é aquele amor profundo, aquilo é doente também. É distorcido. É louco. A gente não sabe amar ainda. Isso é outra live, tá? É outra live para falar sobre... Já pediram aqui 500. Pronto, gente, vamos botando os temas. Olha aqui, Lu, tá acabando. Faltam 2 minutos, né? Eu tenho horror quando a gente está aqui falando no meio de um pensamento e a gente é cortado. E o Instagram, ele não tem sentimentos. Ele corta mesmo, sem pena nem piedade. Então é o Verdade. seguinte, olha só. Eu não sei nem como explicar, assim, porque eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Acho que foi a live que eu menos falei. Eu adorei isso, porque assim, eu realmente me sinto muito grata de poder ser uma ponte, de dar esse espaço, de poder estar com todas essas pessoas lindas aqui, com milhões de comentários. Desculpa que não dá para ler todas as perguntas e tudo, mas não dá para cortar de vez em quando, né? O pensamento, que às vezes é tão mais legal a gente ouvir e literalmente, como o Luciano falou, integrar, né? Que a gente possa integrar nesse momento isso tudo. Concordo com você. Acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento sagrado, onde a gente vai virar história para sempre. A gente, Uhum, quando vive, não tem essa dimensão, né? uhum. Porque às vezes estar no presente é maravilhoso, mas a gente às vezes perde um pouco essa dimensão, né? De quando a gente for olhar distanciadamente para isso, né? Então, olha aqui, meu querido, essa com certeza, né? Do que depender de mim, na galera toda aqui, que seja a primeira de muitas. Vamos inventar rapidamente a próxima. Obrigada para todo mundo, né, que está aqui. Obrigada, Luciano. Um beijo. Obrigado a você. Desculpe a minha falta de tempo para poder fazer as coisas diferentes. Sinto muito, minha vida é uma correria total. E olha que eu não estou viajando, né? Estou dentro do Instituto, produzindo bastante e atendendo muito. Mas é isso. Então, um beijo, gratidão pelo convite. Foi muito bom partilhar com você algo que eu dificilmente falo, principalmente assim, aberto, público, eu não falo. Ai, que bom que Porque eu... tem muitos movimentos que são
meus e que são percepções e que eu só divido com algumas pessoas específicas, né? Mas é um prazer muito grande poder saber que essas pessoas que tiveram acesso hoje aqui a esse conteúdo, elas de alguma forma estão conectadas a tudo isso, né? E que de alguma forma estamos juntos e separados, separados e juntos. E onde tiver que ir, nós vamos. Não tem jeito. Se tiver que isso aqui implodir, vai implodir. Se tiver que, se der certo, vai dar certo. A gente Vai ficar